Olá, gente, tudo bem? Saudações jurídicas para vocês. Eu sou o professor Felipe Minervino. Bem-vindos ao canal. Eu gravo vídeos sobre direito, tanto teoria quanto de casos polêmicos. Hoje nós vamos continuar falando sobre OAB. Se você não viu, eu acabei de gravar um vídeo sobre o que mais cai na OAB em direito constitucional. Agora vamos seguir a resoluções de questões da OAB. Então olha só, hein? Nós vamos fazer hoje a prova, a 31º exame da OAB, a prova de direito constitucional, que cobrou alguns temas bem interessantes, tá? A dinâmica vai ser a seguinte: para facilitar, para ir mais rápido, eu vou selecionar alguns pontos das questões. Tem questão que eu vou colocar na tela para vocês lerem, tem questão, nós vamos ler junto, e tem questão que eu já vou direto para a resposta. Dica que eu dou para vocês, importantíssima, tá? Os assuntos relacionados às questões, vocês vão pegar, então, se é uma questão que fala de ADPF, vai lá e leia todo o controle de constitucionalidade. Se for uma questão que fala de uma espécie normativa, por exemplo, medida provisória, leia todas as espécies normativas. Não tem erro, tá? Direito constitucional, lembrando, hein? Tem 7 questões, além daquelas questões que caem em outras matérias, mas que tem como base normativa o direito constitucional. Vamos lá, 31º exame, questão número 11. Preocupado com o grande número de ações judiciais referentes a possíveis omissões inconstitucionais sobre direitos sociais, em especial sobre direito à saúde, o Procurador-Geral do Estado procurou traçar uma estratégia hermenêutica de defesa a partir de 2 grandes argumentos jurídicos. Em primeiro, destacou a efetividade dos direitos prestacionais de segunda dimensão, promovida pelo Poder Judiciário. Deve levar em consideração essa efetividade dos direitos prestacionais a disponibilidade financeira estatal. Um segundo argumento é o relativo à falta de legitimidade democrática de juízes e tribunais para fixar políticas públicas no lugar do legislador eleito pelo povo. Diante de tal situação, assinale a opção que apresenta conceitos jurídicos que correspondam aos argumentos pela Procuradoria-Geral do Estado. Gente, nesse caso, ele está falando de reserva do possível fática. O que é a reserva do possível fática? Nada mais é do que a disponibilidade financeira, tá? A disponibilidade financeira, além da reserva do possível fática, nós temos a chamada reserva do possível jurídica. A reserva do possível jurídica é a autorização legal. É existir uma autorização legal para tanto, tá ok? E mais, quando ele fala de falta de legitimidade democrática de juízes e tribunais para fixar políticas públicas no lugar do legislador, ele está relacionando a separação de poderes. Tá ok? Lá no artigo 2º, são poderes independentes e harmônicos entre si, legislativo, executivo e judiciário. É isso que ele está dizendo. Então, ó, presta atenção, como diz o Ingo Sarlet, tá? Reserva do possível fática diz respeito à disponibilidade de recursos financeiros suficientes à satisfação do direito prestacional. O que é direito prestacional? É aquele direito, como os direitos sociais, que demandam uma prestação positiva por parte do Estado. É ao contrário do direito fundamental, que é um direito de defesa do cidadão. E a reserva, ainda continua Ingo Sarlet, a reserva do possível jurídica diz respeito à existência de autorização orçamentária ou autorização legislativa para que o Estado despenda os respectivos recursos. Então, de um lado, reserva do possível fática e reserva do possível jurídica. Bom, vamos lá. O critério adotado pelo STF, utilizado como parâmetro de análise da eficácia das normas programáticas, é o mínimo existencial. O que é o mínimo existencial das normas programáticas? O raciocínio é o seguinte, como pontua Flávio Martins: não se pode exigir o cumprimento na íntegra das normas programáticas, em todo não, mas é possível se exigirem 2 coisas: a existência de um plano de ação, um conjunto de políticas públicas destinado a cumprir os objetivos constitucionais e o cumprimento de um mínimo
existencial de suas normas. Não há como se exigir um serviço público de saúde exemplar, sem qualquer falha, um serviço de saúde perfeito, mas não se pode permitir que pessoas morram nas filas dos hospitais por falta de medicamento. Esse é o mínimo existencial. Entre o ideal, o perfeito e o inaceitável, tem uma situação intermediária aí, não tem? O que é? É exatamente a satisfação do mínimo existencial. Vamos agora para a questão número 12. Josué, deputado federal, no exercício do mandato, em entrevista dada em sua residência, à revista Tal, acusa sua adversária política, Aline, de envolvimento em escândalos de desvio de verba pública, o que é objeto de comissão de investigação de uma CPI. Não obstante, após ser indagado sobre os motivos que nutriam as acaloradas disputas entre ambos, Josué emite opinião com ofensas de cunho pessoal, sem qualquer relação com o exercício do mandato parlamentar. Diante do caso hipotético narrado, conforme reiterada jurisprudência do STF sobre o tema, assinale a alternativa correta. Antes da gente falar a alternativa correta, que é a A, tá? Que eu vou falar com vocês aqui. Lembrem que a prova da OAB, ela não se resume à letra da Constituição. Ela também cobra súmulas do STF, então leia, é importantíssimo ler as súmulas do STF e ficar atento às jurisprudências do STF. Como você faz isso? Olha lá, assina o clipping do STF, você vai receber constantemente e incorpore na sua rotina jurídica, pelo menos uma vez por semana, 2 vezes por semana, entra no site do STF e vê o que eles estão discutindo. Bom, nessa questão eu estava falando dos limites da imunidade parlamentar. A questão correta, ela é bem específica, olha só. Josué poderá ser responsabilizado penal e civilmente, inclusive por danos morais, pelas ofensas proferidas em desfavor de Aline. Por quê que ele pode ser responsabilizado? Não tem imunidade parlamentar, professor? Tem! Só que as ofensas que ele proferiu não guardam qualquer relação com o exercício do mandato parlamentar, tá? O artigo 53 da Constituição, ele fala: os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Mas, no caso, não tem relação com o exercício parlamentar. Então, como já aconteceu, tem um julgado bastante interessante, né, do atual presidente, que foi condenado por ofensas proferidas fora dos limites parlamentares. Se vocês quiserem, procura lá, a relatoria foi do ministro Fux, e no inquérito 3.932 do STF de 2016, tá bom? Então vamos lá, limite à imunidade parlamentar, existe? O deputado pode falar o que quiser? Não, o artigo 53 ele tem um limite, ele não pode extrapolar, como no caso, com ofensas de cunho pessoal que não guardavam relação com o mandato parlamentar. Questão número 13. Diante das intensas chuvas que atingiram o estado Alfa, que se encontra em situação de calamidade pública, o presidente da República, ante a relevância e urgência, olha, o que lembra isso? Edita medida provisória determinando a abertura de crédito extraordinário para atender às despesas imprevisíveis a serem realizadas pela União, em decorrência do referido desastre natural. A partir dessa situação hipotética, com base no texto constitucional, assinale a correta. A correta diz assim: a Constituição de 88 veda a edição de ato normativo dessa natureza em matéria de orçamento e créditos adicionais e suplementares. Porém, cuidado, mas ressalva a Constituição a possibilidade de abertura de crédito extraordinário para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de calamidade pública. Então você grava, tá? Pode, medida provisória, abrir
crédito extraordinário em caso de calamidade pública. Se a gente fala de calamidade pública no momento que nós estamos passando, você lembra do quê? Na epidemia que nós estamos passando, né? A Constituição da República explicita as matérias que não podem ser vinculadas por MP, como os temas que a Constituição Federal reservou expressamente às leis complementares. A OAB adora a reserva legal das leis complementares. Estude esse tema. Quais matérias são reservadas à lei complementar? Estude esse tema. Previu-se também a Constituição vedação para matéria orçamentária. Isso está no artigo 62, combinado com o parágrafo 3º do 167. Leia o artigo 62, que fala, em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medida provisória com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Ainda aproveita para lembrar o seguinte: medida provisória tem um prazo de 60, prorrogável por mais 60. Quer dizer que no máximo é 120? Não! Cuidado, porque nesse ínterim pode ter o recesso. Tá bom? Então, no máximo é 120 dias, mas pode acontecer de ter o recesso. Então, ela vai ter um prazo maior de 120 dias. O que fala o parágrafo 1º de 62? É vedada a edição de medida provisória sobre matéria. Que matérias? Relativa a: não pode medida provisória que fale de nacionalidade, cidadania, direito político, partido político e direito eleitoral. Não pode medida provisória que fale de direito penal, processo penal e processo civil. Não pode medida provisória que fale de organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e garantia dos seus membros. Não pode medida provisória que fale sobre o plano plurianual, sobre diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares, ressalvado o disposto no 167, parágrafo 3º. E o que fala o parágrafo 3º do 167? A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública. Então, no caso de guerra, comoção interna e calamidade pública, pode abrir crédito extraordinário por medida provisória. Tá ok? Vamos lá. 14ª questão. Alfa, entidade de classe de abrangência regional, legalmente constituída em funcionamento há mais de ano. Estamos falando aí de uma associação de classe. Ingressa perante o STF com mandado de segurança coletivo para tutelar os interesses jurídicos dos seus representados. Porém, considerando a urgência do caso, a Associação Alfa não colheu autorização dos seus associados para impetração da medida. Mandado de segurança coletivo impetrado por uma associação. Ele precisa da anuência de todos os membros? Não! Resposta correta era D. Alfa possui legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo em defesa dos interesses jurídicos da totalidade ou mesmo de parte dos seus associados, independente de autorização. É o que fala de forma explícita a súmula 629. Ela diz: a impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe de autorização desses. Guarda! Mandado de segurança coletivo, associação, não precisa, é independente a autorização dos membros. 15ª questão. Governo federal, visando o desenvolvimento e reduzir desigualdades do sertão nordestino, editou uma lei complementar. E o que essa lei complementar fez? Ela dispôs sobre concessão de isenção e redução temporária de tributos devidos por pessoas físicas e jurídicas dessa região. Sobre a lei complementar Y, pode, ela é formal quanto à forma, feitura, o fazimento dela está correto, e a matéria, e materialmente constitucional, sendo possível que a União conceda incentivos visando ao desenvolvimento econômico e à redução das desigualdades no sertão nordestino, tá? Se a gente olhar o artigo 43 da Constituição,
para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um mesmo complexo geoeconômico e social, visando seu desenvolvimento e a redução de desigualdades regionais. O que lembra isso? Lembra lá do artigo 3º da Constituição, dos objetivos da República Federativa do Brasil, entre os quais, no inciso 3º, fala de redução das desigualdades regionais e sociais como objetivo da República. O artigo 43, parágrafo 1º, fala: lei complementar disporá sobre. Lá, no artigo 43, nós temos o que a lei complementar vai falar. É muito importante esse 43, hein? Inciso 1º, condições para integração de regiões em desenvolvimento. Inciso 2º, composição dos organismos regionais que executarão, na forma da lei, os planos regionais, integrantes dos planos nacionais de desenvolvimento econômico e social, aprovado juntamente com esses. E no parágrafo 2º, os incentivos regionais compreenderão, além de outros, na forma da lei, inciso 3º do parágrafo 2º, isenções, reduções ou diferimento temporário de tributos federais devidos por pessoas físicas ou jurídicas. Vamos agora para 16. Essa é bem legal. É uma questão que fala de elegibilidade e ela relaciona com parentesco. José Maria, em 2016, foi eleito para exercer o seu primeiro mandato como prefeito da cidade Delta, situada no estado Alfa. Nesse mesmo ano, a filha mais jovem de José Maria, Janaína, com 22 anos, elegeu-se vereadora e já se organiza para um segundo mandato como vereadora. Rosária, outra filha, com 26 anos, outra filha de José, animada com o sucesso da irmã, pretende concorrer à reeleição. Então a Rosária, com 26, faz planos de ingressar na política, disputando uma das cadeiras na Assembleia Legislativa do Estado como deputado estadual. Diante desse quadro, a família contrata um advogado para orientá-la. Após analisar a situação, vamos lá. Qual a resposta correta? Tanto as candidaturas de Janaína para a reeleição ao cargo de vereadora, como a de Rosária para o cargo de deputado estadual, não encontram obstáculo no fato de José Maria ser prefeito de Delta. Isso por quê, gente? Porque não há inelegibilidade de Janaína, já que quando eleita ao primeiro mandato da vereança, como vereadora, seu pai não havia sido eleito prefeito ainda, bem como não há qualquer impedimento à sua reeleição. Quanto a Rosália, por não se tratar do mesmo território de jurisdição do titular, o pai é prefeito, ela candidata a deputada estadual, pode, tá? Então pode, não há qualquer impedimento. Questão 17. João dos Santos foi selecionado para atuar como praça prestadora de serviço militar inicial, fato que lhe permitirá ser o principal responsável pelos meios de subsistência de sua família. No entanto, fica indignado ao saber que a remuneração é inferior ao salário mínimo. Estaria contrariando aí o artigo 7º, inciso 4º da Constituição Federal. Desesperado, João entra no seu gabinete, no gabinete do seu comandante e o questionou de forma ríspida e descortês, blá blá blá. Ele quer saber: praça, serviço militar, pode receber menos que o salário mínimo? Pode. A remuneração inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras de serviço militar inicial não viola a Constituição Federal. Bem como, olha só, hein? Ele, eu não continuei a ler, ele entrou de forma ríspida lá no gabinete, de forma ríspida e descortês, e recebeu uma punição administrativa disciplinar de prisão por 5 dias. Pergunta: uma prisão em decorrência de uma punição administrativa disciplinar no âmbito do militarismo, né? Da estrutura do exército, ela pode, sobre ela, pode ser impetrado o habeas corpus? Não. Então olha só, não cabe habeas corpus em relação às punições disciplinares de militares, exceto, cuidado, para análise de pressupostos de legalidade, excluída a apreciação de questões referentes ao mérito. Então, em suma, tá? Pode praça de serviço militar receber abaixo do salário mínimo? Pode.
Pode impetrar habeas corpus em relação à punição disciplinar militar? Não! Tá ok? Gente, nós falamos então do 31º exame da OAB. Nós vamos gravar os próximos vídeos. Vem com a gente, curte e compartilha se você conhece alguém que está estudando para OAB ou se está estudando para concurso, porque os concursos públicos também cobram esses temas. Tá bom? Saudações jurídicas, até a próxima.